Eu vou agora falar um pouquinho sobre uma outra análise da caracterização de petróleo, que é a curva de ponto de ebulição verdadeiro, ou, como também é bem conhecida, a curva PEV. Bom, antes de adentrar nessa parte, eu vou fazer como a Natasha, eu vou explicar um pouquinho sobre essa cadeia do petróleo, para poder mostrar, posteriormente, como que essa curva PEV se distribui em toda a cadeia do petróleo. E para vocês saberem disso, vocês precisam também conhecer um pouquinho como funciona essa cadeia. Normalmente, essa cadeia se divide em três vertentes, que é o upstream, midstream e o downstream. Na parte de upstream, envolve um pouco daquela parte da exploração e produção, que a Natasha iniciou ali, explicando e tudo mais. E dali é que vai sair o petróleo bruto. Posteriormente a isso, vem a parte do midstream, que é onde nós estamos focando agora, que é a parte de refino. E a parte também atrelada ao transporte desse petróleo e tudo mais. Posteriormente a isso, nós temos a parte downstream, que já é o produto final, quando nós temos já esses cortes muito bem definidos do petróleo, e com isso já entra na fase da distribuição e da revenda dele. Ou seja, praticamente atingir o consumidor já final, né? Bem, falando agora um pouquinho sobre o refino do petróleo em si, esse petróleo normalmente ele chega nas refinarias totalmente bruto, apesar de já passar por alguns processos de tratamento, como a Natasha falou, eles vêm com sedimentos, vem com sal, com água, ele passa normalmente já por alguns processos, mas quando ele chega para ser destilado, ele chega totalmente bruto. E ele, sendo dessa maneira, ele não apresenta muitas aplicações. Então, para poder tratar esse petróleo, é preciso fazer uma série de processos nessas refinarias para poder conseguir derivados específicos, que são esses, o produto final que vai ser comercializado para o cliente, que vai desde, às vezes, indústria de petroquímica, como nós, meros consumidores de, por exemplo, gasolina. E como nós podemos ver aqui, de um barril de petróleo, nós podemos, muitas das vezes, dependendo do tipo de petróleo, tirar desde o GLP até um produto final dele, que seria, por exemplo, os asfaltos, que nós podemos usar para fazer a pavimentação das ruas, por exemplo. Dentre outros, como a nafta, que geralmente é direcionada para petroquímica, gasolinas, querosene, diesel e por aí vai. Bem, com relação à caracterização do petróleo, normalmente, ela é uma das análises que são consideradas como bem importantes, é a parte da curva PEV, ou curva de ponto de ebulição verdadeiro. Mas aí vocês me perguntam, né? O que seria essa curva PEV? Bem, dentre as análises utilizadas para avaliação, a curva PEV ela se destaca por ser aplicada, no caso, a sua resposta de resultado ser aplicada em diversas áreas da indústria do petróleo. Ela basicamente tende a definir quais são os rendimentos desses derivados do petróleo e com isso aplicar uma função dos seus pontos em função dos seus pontos de ebulição verdadeiros. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é um exemplo de curva PEV de um petróleo, que eu tirei de um livro. Nós podemos, através dessa curva PEV, definir a partir de qual é a temperatura, qual é a faixa e quais componentes, ou cortes, por assim dizer, nós podemos tirar desse petróleo. Eu vou explicar isso com mais afinco mais para frente. Então, falando agora só um pouquinho, eu preparei esse fluxograma porque eu queria mostrar para vocês a importância da curva PEV ao redor dessa cadeia da indústria de óleo e gás, como foi ressaltado anteriormente. Ela basicamente influencia desde a parte de exploração e produção até o refino do petróleo. Por quê? Na parte da exploração e produção, a curva PEV pode nos ajudar, por exemplo, a definir o tipo de petróleo. Quando você faz a destilação do primeiro óleo do poço, você precisa conhecer esse petróleo. É um petróleo totalmente bruto, que você não tem conhecimento dele. Então você precisa conhecer suas características, quais possíveis cortes você pode ter dentro dele. Então é através da curva PEV que você consegue esse tipo de informação. Definindo o tipo de petróleo, definindo esse tipo de petróleo, você vai conseguir atrelar um valor a ele, vai definir um valor de referência, ou seja, vai conseguir definir qual o valor do preço daquele barril daquele petróleo. Pulando para a próxima etapa, com relação à parte de logística, a curva PEV, por exemplo, vai poder ajudar a indústria a definir a que refinaria esse petróleo vai ser destinado. Como eu vou mostrar mais para frente, geralmente essas refinarias são montadas de forma a atender a uma demanda específica do mercado. Então, você conhecer muito bem esse petróleo e mandar um petróleo para poder ter o máximo de eficiência possível na hora da destilação, com certeza é uma vantagem. Por isso, a curva PEV é tão importante. E, por fim, no próprio refino em si. Porque você conhecendo já muito bem esse petróleo, você vai conseguir ajustar as operações nas unidades de destilação industriais para poder conseguir ter o máximo de rendimento possível para poder extrair aqueles cortes que você vai ter um viés comercial muito melhor.
Bem, partindo agora um pouquinho para a parte também de exploração e produção, como eu tinha ressaltado, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Você vai poder definir melhor. Deixa eu ativar só o laser aqui. Quando você tem a curva PEV, você consegue definir. Por exemplo, quando você tem um petróleo um pouco mais pesado, normalmente o GROPI varia de 10 a 22, você normalmente vai utilizar ele em refinarias que trabalham mais com a parte de lubrificantes, gasóleos. Como eu vou até demonstrar isso com um pouco mais de afinco no próximo slide. Se for um petróleo mais leve, é um petróleo que normalmente se utiliza, vou até passar lá o slide, normalmente se utiliza em refinarias que trabalham mais com produtos petroquímicos, como por exemplo a Reduc. Eu até marquei aqui. A Reduc trabalha mais com produtos petroquímicos, produção de gasolina, ou até mesmo de diesel. Então, quando você tem um petróleo mais leve, ou até mesmo um petróleo mediano, que como vai ser visto mais para frente, é um petróleo que é considerado como nobre por abranger toda a cadeia, desde das frações mais leves até as mais pesadas. Então, com essa informação, você consegue destinar muito bem esse petróleo para a sua devida refinaria. Como eu falei, se for um petróleo mais pesado, você pode destinar ele, por exemplo, para a Lubinor, para a produção de lubrificantes, para a produção de gasóleos. Bem, seguindo um pouco agora da destilação, agora falando um pouco da parte de refino, para poder ajudar nos ajustes das operações, normalmente esses cortes são retirados a diferentes faixas de temperaturas. Só que essas faixas, assim, existe uma mistura de compostos bem complexas, como vocês podem ver aqui. Mesmo assim, você olha aqui e você fala, nafta, mas para que serve a nafta? Bem, a nafta normalmente ela se utiliza para se realizar a produção de produtos petroquímicos. Porém, ela também pode ser utilizada, muitas vezes, dependendo do seu ajuste, para a produção até mesmo de gasolina, que seria um próximo corte, mas pode ser ajustado. Então, por isso, a importância de conhecer esse petróleo através da curva PEV. E, através dela, como nós vamos ver mais para frente, eu vou até tentar fazer, tipo uma taxa, montar uma espécie de experimento da curva PEV, mesmo que virtual, mesmo a gente não está podendo, porque seria muito mais fácil visualizar isso no laboratório, mas tentar mostrar para vocês como funciona esse processo, como se funciona esses cortes do petróleo, como saem essas amostras após fazer uma destilação, para vocês entenderem exatamente como essas amostras, ou esses cortes, muitas das vezes se diferenciam. E assim, vai conseguindo entender melhor sobre todos esses parâmetros. Bom, além de todos esses benefícios que a curva PEV se traz para a indústria de óleo e gás, ela também é uma análise que é exigida pela ANP, que é uma informação até bem relevante se passar para vocês. A ANP fez uma resolução, que é de número 703, no dia 26 de novembro de 2017. Ela já teve até algumas modificações, mas o artigo 7 diz especificamente que a curva PEV é obrigatória de ser feita de todos os reservatórios a partir do momento que se tira o primeiro óleo, o que já é de se esperar, já que tudo isso que eu mencionei anteriormente, e além do mais, quando o reservatório ele começa a sofrer uma variação de mais ou menos 1 grau API, num período superior a 120 dias, é obrigatório que a operadora também faça uma nova curva PEV para poder se ter um conhecimento de como aquele novo petróleo, ou aquele petróleo, está sofrendo modificações dentro do reservatório. Normalmente, esse tipo de característica acontece quando o poço, ou reservatório, ele começa a chegar no seu declínio de produção. Então, ele começa a sofrer muitas variações do petróleo que está sendo extraído. E, por isso, novas curvas PEV acabam se tornando recorrentes para esse tipo de situação. Mas aí eu estou aqui falando da curva PEV até então e tudo mais, e aí vocês me perguntam, né? Como que se caracteriza essa curva PEV? Bem, a curva PEV, tradicionalmente, ela é caracterizada através de unidades de destilação embatelada. Essas unidades são baseadas nas ASTMs D2892 ou a D5236. Como vocês podem ver, aqui nós temos um exemplo, novamente, não querendo falando como a Natasha, não querendo vender a unidade da ficha, mas esse é um dos vendedores comerciais de unidade de destilação. Essas unidades, normalmente, podem atuar com uma vazão que pode ir de 1 a 100 litros de petróleo, e a duração dessa análise pode levar de 3 a 7 dias ininterruptos. Voltando aqui, só um detalhe. Vocês me perguntam por que essa diferença, né? Às vezes você tem uma unidade de destilação que pode trabalhar com uma vazão de 1 até 100 litros. Por que toda essa flexibilidade? Bem, tudo isso vai dizer com relação ao que você quer obter da curva PEV em si. Porque
uma coisa é você definir a curva PEV e conhecer aquele petróleo. Outra coisa é você querer conhecer os cortes daquela curva PEV que você originou. Ou seja, quando você faz uma curva PEV, por exemplo, destilando uma vazão de 1 litro de petróleo, 1 litro que a gente diz é 1 litro de carga de balão. Aqui, nesse caso, tem os balões. Quando você tem 1 litro, você tem 1 litro de carga. Então, você vai estar fazendo uma destilação com 1 litro, então, obviamente, os cortes vai ter uma quantidade bem menor do que se você fizer uma destilação com 100 litros de carga. Então, você vai ter uma quantidade muito maior de corte nessa questão aqui de 100 litros. Então, a gente conseguiria fazer muito mais análises posteriores. Normalmente, essas curvas PEV, utilizando em torno de 1 litro de balão, é para poder fazer uma curva PEV para poder conhecer aquele petróleo inicialmente. Toda vez que se faz uma mini, a gente chama de mini destilação, é para poder se conhecer esse petróleo. A gente define esse curva PEV para poder conhecer o petróleo. E, posteriormente, a gente faz as novas curvas PEVs com, possivelmente, muito mais litros de vazão para a gente poder começar a conhecer também os cortes. Como eu vou falar mais para frente, existem diversas outras análises também que estão atreladas, às vezes, aos cortes desses petróleos. Bem, falando agora um pouquinho sobre as STMs, nós temos a D20892, que, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, ela trabalha com os cortes que vão de 0 a 400 graus Celsius, e ela trabalha uma pressão reduzida que vai desde a atmosférica até 100 milímetros de Hg. E assim a gente tira uma parte dessa destilação do petróleo. Posteriormente, os cortes mais pesados se trabalha com a STM D5236, na qual se muda as configurações da coluna, as configurações da unidade, do método em si, na qual a gente pode fazer, então, os cortes que vão de 400 a 580 graus Celsius, e assim nós podemos trabalhar com uma pressão que varia de 50 a 0,1 milímetros de Hg. Uma coisa bem importante, essa questão do controle da pressão é bem relevante, porque, por exemplo, se quando você fornece muito aquecimento sem ter a redução da pressão, você pode tender a craquear o petróleo. Ou seja, você praticamente quebra essas moléculas de carbono. E por isso, você muitas das vezes acaba mudando as propriedades daquele petróleo, que não é uma coisa interessante, que seja relevante para esse momento da destilação. A destilação inicial, a ideia é tirar os compostos do petróleo conforme você quer que aconteça. Opções de craqueamento já são métodos de recuperação de frações mais avançados, que possivelmente a gente nem vai abordar muito aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho também importância disso. Bem, a importância de se medir o teor de água na indústria de petróleo é primordial. Não só na parte como de transporte, como, por exemplo, você precisa saber se você não está levando mais água do que óleo, mas na curva PEV em si, a importância de se determinar o teor de água está atrelada ao fato de que você, para se conduzir uma destilação, você precisa estar com um teor de água pelo menos abaixo de 1%. Por quê? Bom, um exemplo muito claro que normalmente a gente dava quando a gente tinha as visitas técnicas lá no laboratório. Tenta imaginar uma frigideira de óleo bem quente. Quando você joga água, costuma acontecer o quê? Aquilo estoura, projeta, né? No petróleo a gente chama de projetar, sobe. Ou seja, seria basicamente a mesma coisa. Se você tem muita água atrás daquele petróleo, e como você vai destilar eles a temperaturas muito altas e pressões muitas das vezes bem reduzidas, a presença de uma quantidade de água considerável ali dentro pode fazer que esse petróleo venha projetar ou até mesmo explodir, promovendo assim perigo, né, para o operador, ou mesmo possíveis chances de incêndio, o que é uma coisa que ninguém gostaria de ter. Então, a análise do teor de água é uma análise primordial que, antes de toda a destilação, deve ser feita para poder ver qual é o teor de água e, assim, poder conduzir a destilação com tranquilidade. E, se caso tiver um petróleo que vai ser destilado e esse teor de água esteja acima de 1%, é necessário se fazer uma desidratação desse petróleo. Bem, outra análise química também que vem acompanhando a curva PEV é a densidade. Essa análise tradicionalmente é utilizada para poder fechar o balanço de massas, para poder conseguir preparar, moldar essa curva PEV. Nós basicamente tiramos a densidade do petróleo cru, de cada um dos seus cortes e depois do seu resíduo final, que eu vou explicar com mais calma posteriormente. E assim a gente consegue fechar todo o balanço junto dos pesos ou mesmo os volumes desses cortes, e assim a gente consegue fechar o balanço para poder definir a curva de PEV, que é basicamente temperatura por ponto de rendimento. E
temos também a viscosidade. Ah, um detalhe, eu estou apresentando a STM que normalmente a gente usa para cada uma dessas análises. A viscosidade. Por que a viscosidade é importante? Bem, a viscosidade é uma análise de caracterização química do petróleo básica que nos auxilia a conhecer as principais características preliminares da composição desse petróleo. Quando se tem só pela densidade, muitas vezes você consegue estabelecer já algumas condições de controle para poder conseguir facilitar essa destilação. Porque você pode considerar, pelo fato do petróleo ser uma mistura muito complexa, você não consegue considerar que todas as situações vão ser iguais. Mesmo que você tenha, às vezes, eu vou até mostrar isso posteriormente, petróleos com o mesmo grau API, você não vai ter o mesmo comportamento dele durante uma destilação. Porque dentro de um petróleo você pode ter infinitos componentes. E cada um desses componentes vão se comportar de uma maneira durante uma destilação ou mesmo durante diversos outros processos. Então, por isso, é sempre muito importante você conhecer esse petróleo. E como muitas das vezes na destilação a gente não tem muitos métodos anteriores para conhecer eles, não se fazem muitas dessas análises anteriores, uma dessas primordiais que ajuda a ter uma noçãozinha mesmo que básica é a viscosidade. E por fim, para poder também conhecer esses cortes do petróleo, saber até mesmo, se eles foram feitos na medida correta, nós fazemos também muitas das vezes a destilação simulada por cromatografia, ou também chamado de SINDIS. Eu vou explicar isso um pouquinho posteriormente, só para vocês entenderem que também, por mais que você faça a curva PEV, às vezes os cortes que você quer, eles podem não sair na faixa que você almeja. E uma forma de você conferir o quanto que eles podem ter saído ou não da faixa é por meio da SINDIS, que é feita através da cromatografia gasosa. Um último detalhe só é que eu falei desse fato dos cortes às vezes saírem da faixa, né? Bem, por que eles poderiam vir a sair da faixa? Como eu falei anteriormente, cada petróleo tem uma característica específica, distinta, e que, muitas das vezes, até você realmente começar a destilar, você não conhece ele. Então, até você começar a conhecer, pode ser que durante a destilação possam promover desequilíbrios térmicos na coluna. E com isso ela tende a promover diversos problemas, como pode embolar, ocorrer projeções, mesmo que as condições de água estejam boas, mas ele pode, assim, promover projeções. Então, muitas das vezes, você pode não ter que necessariamente fazer uma única destilação. Você pode ter que fazer mais de uma para poder conseguir garantir que você tenha um conhecimento pleno daquele petróleo para que a destilação ocorra o mais perfeito possível, para você ter a melhor possibilidade de corte possível daquelas frações do petróleo. Tá todo mundo entendendo bem? Vamos seguir mais um pouquinho. Se tiver muito rápido, podem sinalizar, tá? Bom, como a gente não pôde fazer uma visita técnica, e como eu falei, esses são processos que são muito melhores de se visualizar na prática, eu vou tentar transparecer um pouquinho disso através de imagens que eu consegui preparar aqui, de cada uma das partes da unidade, onde vou mostrar esse processo passo a passo, como a gente costuma fazer. Nossa análise nós conduzimos no laboratório do Polab, ele se localiza no CT2 da COP, como vocês podem ver. Bem, tradicionalmente, pelo menos esse é o sistema que nós utilizamos lá, a curva PEV é feita através dessa forma. Nós temos lá uma unidade que é a HMS 500 da Fischer. Nas especificações técnicas do fabricante, nós podemos trabalhar com essa unidade numa carga que varia de 10 a 1000 ml. Nossa pressão de operação varia de atmosférica até 0,1 milibar, ou seja, nós podemos atingir, praticamente, considerando, dependendo da temperatura máxima que a gente queira chegar, basicamente as 2 STMs. E, nesse equipamento, nós podemos programar um passo a passo da destilação. E assim nós podemos definir cada um desses cortes que vai ser destilado. Se o cliente, por exemplo, chegar lá e quiser que a gente faça um corte específico, em cortes entre uma única faixa, que normalmente é conhecida, nós podemos fazer. Basta a gente conseguir inserir essa programação na unidade e a gente vai conseguir fazer aqueles cortes de acordo com a demanda do cliente. Bem, vamos lá. Seguindo agora para a parte mais prática. Nós temos essa unidade de destilação que nós temos lá, ela é dividida em 2 partes. Eu até botei parte 1, parte 2. Aqui está a parte 1, parte 2. Nessa parte 1, nós conduzimos basicamente a STM-D 2892. Ou seja, nós fazemos os cortes até 400 graus Celsius aqui. E, posteriormente, nós passamos para essa outra parte,
na qual nós temos uma coluna menor, e ela é feita de forma semiautomática, na qual nós fazemos o restante dos cortes, que varia de 400 até 500 graus Celsius. Normalmente é essa temperatura máxima que a gente consegue chegar nessa unidade, pelo menos por enquanto. Bem, como se conduz essa destilação? O petróleo é depositado nos balões de destilação, que se localizam bem na base da coluna, como vocês podem ver. Esses balões estão, dentro deles contém o petróleo, mais uma barra magnética que permite fazer uma agitação da amostra, impedindo assim possíveis projeções, ou mesmo permitir que ela tenha uma melhor distribuição durante a destilação e possibilitando assim manter o equilíbrio da coluna. Como vocês podem ver aqui, a amostra se localiza nessa parte. O petróleo, ao começar a ser aquecido, as suas frações vão subir, vão passar pela coluna, onde elas vão ficar em equilíbrio térmico, fazendo a troca líquido-vapor. E assim, ao chegar no final, esses vapores vão chegar no topo, na qual tem um termopar, que vai medir essa temperatura do topo. E quando essa temperatura do topo chegar na temperatura que foi estipulada na programação para ser feito o corte, então a válvula vai abrir, esse corte vai começar a sair por meio de gotejamento, vai cair nessa parte aqui, que é uma parte posterior, que vai ser um vaso de interceptação. Toda essa parte é feita através de resfriamento líquido, onde nós utilizamos fluidos térmicos específicos. Então, nós podemos fazer um corte desse sistema. Como vocês podem ver aqui, é feito em uma agulha. Esse corte, quando chega na temperatura que a gente quer, ele é injetado dentro desse frasco. Fechou essa etapa, é feito um novo corte. Então, esse carrossel vai girar, vai entrar um novo tubo, e assim nós vamos iniciar uma nova etapa de um novo corte. Normalmente, esses cortes são feitos de uma variação que vai de 25 a 25 graus Celsius. Nós podemos seguir geralmente iniciamos em 75, para poder ter uma quantidade suficiente de amostra para poder fazer, como eu falei anteriormente, a densidade posteriormente. Então, nós vamos 75, 100, 125, 150. Um detalhe muito importante é que, se calhar de algum petróleo, nós tivemos uma quantidade muito baixa de um corte específico aqui dentro desse frasco, que não dê para poder fazer análises posteriores, principalmente de densidades, nós fazemos, às vezes, a unificação desses cortes, para poder conseguir ter a quantidade suficiente e, assim, possibilitar essas análises posteriores. E aí nós consideramos que aquele corte não é mais de 25, 25, mas às vezes pode ser de 50, 50, e por aí vai. Tudo vai depender, como eu falei anteriormente. Toda a destilação, todo o sistema vai depender, tudo vai ser, o tempo inteiro é adaptado para que seja adaptado de forma que tenha a melhor destilação, ou tenha o melhor resultado possível da curva PEV para aquele petróleo em específico. Cada petróleo se torna basicamente uma caixinha de surpresas. Bom, fechando até os 400 graus nessa etapa, nós seguimos para outra parte, que é manual, a parte de coleta, onde nós tiramos então as frações acima de 400 graus Celsius. Mesmo esquema. O petróleo, ao finalizar, nós tiramos, pesamos o balão para poder garantir o peso dele antes de iniciar a nova etapa, colocamos aqui de novo, pesamos novamente e iniciamos a destilação. Repare que vai ser o mesmo esquema, vai passar pela coluna, quando chegar no topo, chegar na temperatura necessária, vai começar a se realizar os cortes, para poder cair em cada um dos frascos. Bem, seguindo agora um pouquinho mais, um outro detalhe importante. Essa foto aqui é feita, é capaz de demonstrar o pulmão. Por que existe isso? Bem, mesmo quando se faz os cortes, mesmo tendo esse sistema de resfriamento, muitas das vezes, frações muito leves acabam saindo, seguindo em direção à bomba de vácuo, já que o sistema é mantido em vácuo. Então, a ideia desse pulmão aqui, não só é para poder ajudar a estabilizar esse vácuo, mas também ele permite a gente capturar essas frações muito leves, por meio de inserção de gelo seco nessa parte superior, podendo resfriar a temperaturas relativamente baixas. E assim a gente consegue capturar e quantificar essas leves, que não são computáveis na curva PEV, por meio de peso, né? Normalmente. E aí a gente consegue estimar essas perdas que a gente chama durante o processo de destilação. Que sempre tem uma certa perda, porque você nunca consegue chegar no final do balanço e ter ganho de massa. Primeiro que não se pode ter ganho de massa.
E segundo, que você também vai ter sempre uma perda atrelada, porque muitas das vezes acaba se evaporando tudo e você não consegue recuperar tudo dentro dos frascos para poder ter fechar o balanço perfeitamente. Então, essas perdas são sempre importantes serem calculadas. Bem, esse aqui é a tela que nós temos na unidade de destilação, onde nós podemos acompanhar toda essa destilação a todo momento. Repare que são imputadas potências nas mantas. Essas potências vão variando de acordo com o nosso controle, de forma que é ajustado para poder atingir. Ela inicia com um delta de temperatura específico, mas ele pode ser modificado ao longo da destilação para garantir que a coluna permaneça em equilíbrio térmico. Nós medimos a temperatura da amostra, temos a potência de manta da coluna, a coluna também é aquecida, que é similar industrialmente ao aquecimento dos pratos. Medimos a temperatura para poder garantir que nós estaremos aquecendo isso na medida correta. Todas essas medidas são feitas por termopares internas. Temos a temperatura de topo, que é a temperatura que vai ser usada para estipular esses cortes. E, por fim, a temperatura também final, de quando o corte está saindo. E fazemos uma avaliação também da pressão durante todo o processo. Ela é variável, de acordo com cada um dos cortes. Bem, falando agora um pouquinho sobre os diferentes tipos de petróleo que nós podemos encontrar, nós temos aqui alguns desses petróleos. Um detalhe é que todos eles são do pré-sal. Muitas das vezes as pessoas pensam que petróleo é tudo igual. Essa foto mostra claramente que eles não são. Fisicamente seria bem mais fácil de visualizar. Só que muitos deles são bem líquidos, enquanto outros são bem viscosos, ou mesmo a cor varia bastante, como vocês podem ver. E aqui nós temos, eu vou demonstrando para vocês, o grau API de cada um deles, que vai demonstrar o quanto vai estar atrelado essa questão da viscosidade estar mais alta ou não para o tipo de petróleo. E principalmente também a sua coloração. Por exemplo, esse petróleo aqui é um petróleo bem leve. Só que, até mesmo pela coloração que vocês podem ver, é um petróleo considerado como bem parafínico. Então é um petróleo geralmente que é um petróleo, por mais que pareça ser mais fácil de destilar, por ser leve, ele acaba tendo algumas implicações de dificuldade por ser um petróleo muito parafínico. Então ele acaba promovendo uma possibilidade maior de acontecer projeções durante a destilação. Então é um petróleo que você tem que ficar ali fazendo aquela destilação o tempo todo, igual criança do lado, vigiando, porque sempre pode acontecer deles, por algum momento, acabar ficando muito instável e projetado na coluna. Bem, aqui nós temos um demonstrativo de todos os cortes que nós podemos tirar, ou que nós tradicionalmente tiramos, na unidade de destilação, que variam desde os 75 graus Celsius, como eu falei, até o resíduo final do petróleo, que é o que sobra dentro do balão de destilação. Essa foto não está dando para ver muito bem, mas vocês podem ver, a coloração vai mudando consideravelmente conforme você vai chegando em temperaturas mais altas desse petróleo. Aqui, basicamente, se eu não me engano, até essa, foi isso mesmo, até marquei na foto, até essa parte aqui, mais ou menos, você tem a nafta, a gasolina, ou até mesmo diesel, e aqui já começa a entrar as partes um pouco mais pesadas, dos gasóleos, querosene, e por fim a gente fecha aí com um resíduo asfáltico, ou mesmo possíveis, dependendo do tipo de tratamento, possivelmente a produção de coque e tudo mais. Bem, aqui é uma coisa também interessante, poder falar aquilo, ressaltar um pouco o que eu falei anteriormente, com relação à diferença dos cortes, por serem parafínicos. Tá vendo? Como vocês podem olhar, são petróleos que têm, ou seja, são os mesmos cortes, a mesma temperatura de corte desses dois petróleos, completamente distintos. E olha o comportamento de cada uma dessas amostras. Repare que nas frações um pouco mais leves, eu não lembro agora a temperatura, mas se eu não me engano aqui é em torno de 300 graus esse corte. Repare que nesse petróleo teve uma quantidade muito maior de amostra extraída. Já nesse outro, a quantidade foi relativamente menor. E repare que são petróleos com graus APIs próximos. Só que mesmo assim o comportamento deles durante a destilação é completamente diferente. Aqui você já tem a substância muito mais parafínica do que aqui, se bem que aqui também ele está bem parafínico, chegou a agarrar na parede, só que a coloração já chega a mudar. Então, é por isso que eu falo que a destilação é algo que é totalmente variável. A cada petróleo é uma novidade, cada petróleo você vai ter condições diferentes que você tem que se acostumar a essas mudanças e conseguir, durante a destilação,
adaptar a unidade de forma a você conseguir ter o máximo de rendimento possível desses cortes. E com isso montar a curva PEV para poder auxiliar posteriormente a indústria. Bem, falando agora um pouquinho sobre essa avaliação dos cortes, muitas das vezes, como eu falei, podem acontecer, às vezes, projeções ou mesmo a coluna pode se destabilizar durante o processo. E aí é sempre importante, não é uma coisa que acontece sempre, mas é uma coisa que periodicamente tem que acontecer, de vez em quando tem que acontecer, que é você tem que fazer uma avaliação desses cortes. Saber se a forma como você conduziu a destilação, a forma como todo o processo foi conduzido, realmente condiz, ou seja, se aquele corte, digamos, de 75 a 100 graus Celsius, realmente tem frações ou tem componentes que vão de 75 a 100 graus Celsius. E para isso que é feita a destilação simulada, como eu falei anteriormente. Na destilação simulada, é injetado no cromatógrafo aquele corte em específico. Primeiro é injetado o petróleo como um todo. Então você tem a identificação de todos os picos. E, posteriormente, é injetado somente aquele corte em específico. E aí, no cromatógrafo, tem que ser identificado somente os componentes que são pertinentes àquele corte. Normalmente, o porcentagem de aceitabilidade da curva PEV é que você tem um rendimento de até 80%. Então, ou seja, até 80% daqueles componentes tem que estar ali presente e uma variação de 20% do que pode ser que você tenha carreado, tanto em temperaturas mais altas como em temperaturas mais baixas, dentro daquele corte. Esse é o limite aceitável, por assim dizer. E, agora falando um pouquinho da importância da curva PEV, nós temos aqui, eu trouxe o demonstrativo de uma curva PEV do laboratório. Essa curva PEV é de um petróleo mediano, é um petróleo nobre, como eu falei anteriormente, o seu grau pH é de 32,2. Nós temos até que, anteriormente, eu mostrei uma foto de algum dos cortes dele. Como eu falei anteriormente, é um petróleo considerado como nobre, por quê? Porque ele envolve toda a cadeia. Você consegue, através dele, tirar desde as frações de pontos de ebulição mais baixos, ou seja, você consegue retirar desde a nafta até os lubrificantes ou gasóleos em torno de 400, 500 graus Celsius. Você consegue ter toda a cadeia na destilação de um único petróleo. E com isso a gente consegue fechar essa questão da importância da curva PEV para as indústrias de óleo e gás, por ela estar atrelada à contribuição das suas principais etapas da produção de petróleo, principalmente com relação ao conhecimento desse petróleo em si, né? Para os processos tanto posteriores quanto durante a sua verificação dos preços e tudo mais. Aqui a apresentação da curva PEV. E agora eu apresento as referências que eu utilizei. E muito obrigado. Aqui estão os nossos contatos, o meu contato, da Natasha. Sinta-se à vontade para tirar dúvidas. É uma pena a gente não poder mostrar isso na prática no laboratório, por conta de todo esse problema que nós estamos tendo com relação à pandemia, mas vamos esperar que logo, logo tudo isso vai passar e quem sabe ano que vem a gente possa visualizar isso na prática. Com certeza vai ter muito mais frutos. E eu tenho muito a agradecer a todos.